Continuando a nossa série de exposição no livro de Efésios, eu quero fazer hoje um compilado rápido dos últimos capítulos que a gente estudou aqui na comunidade, para ficar registrado também e a gente ter conteúdo gravado no canal aqui, para edificação das nossas vidas. Existe uma vida estável no Evangelho? Claro que nós não cremos na teologia da prosperidade, nós não cremos nessa barganha com Deus, nessa meritocracia. Nós acreditamos, através da teologia reformada, que Deus ele nos dá porque ele nos ama, não porque nós somos dignos de receber alguma coisa. Mas existe então uma vida estável no Evangelho? Claro que sim. Primeiro de tudo, o livro de Efésios, ele nos dá uma plataforma para a gente pisar. Essa plataforma ela tem fundamento. O fundamento ele quando nós vamos construir um prédio, nós temos que botar a base, fundamento. E na passagem da casa do homem que construiu, o homem prudente que construiu a casa sob a areia, ele não tinha fundamento. Ele tinha uma aparência externa, mas não tinha fundamento. Logo vieram-se os ventos, vieram as tempestades da vida e derrubou aquela casa porque não tinha fundamento, não estava fundamentada. Mas quando a gente constrói a nossa vida em cima de uma plataforma chamada o Evangelho de Cristo Jesus, que é a pedra fundamentada, e faz com que a gente fique totalmente seguros, os ventos vão bater também. As adversidades da vida vão chegar, mas a gente vai ter uma vida estável, uma vida estável emocionalmente, espiritualmente, porque nós não vamos nos frustrar em Deus porque nós conhecemos Deus. E o livro de Efésios, fazendo um pano de fundo rápido para vocês entenderem, ele é muito profundo na revelação do Evangelho. Paulo ali começa a descrever coisas extremamente profundas. Ali no capítulo 2, como nós já falamos, Paulo vai falar para eles que nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. Paulo fala sobre a doutrina da predestinação, ele fala sobre a eleição de Deus para o ser humano, e ele também fala que nós não temos mérito algum, que a salvação é uma graça, um dom de Deus, não para que a gente venha se soberbecer com isso. Mas isso é uma coisa boa, porque isso nos traz fundamento. E aí nós já estudamos até o capítulo 5, nós vamos entrar agora no final do capítulo 5, e eu queria já deixar dois pontos aqui para observar. Claro que isso aqui não é um estudo nem uma pregação, isso aqui é só uma reflexão rápida, para a gente ficar com o conteúdo do canal. No capítulo 4, Paulo vai falar sobre a unidade do corpo, e ele disse: vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam, sejam completamente humildes, dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo ele vai falar sobre a vocação, né? Hoje, nos nossos dias, a gente vê muitas pessoas falando sobre o propósito, viver o propósito, mas não sabe nem o que é o propósito. Quando eu falei em fundamento, antes de nós entrarmos aqui nessa passagem, eu tenho que entender o que é a vida cristã, o que é o evangelho, o que é lei judaica, o que é o judaísmo tardio, o antigo judaísmo, o judaísmo da época de Jesus. Nós não podemos esquecer, irmãos, existe no meio dessa história, existe uma cruz. Existe um marco de uma cruz onde Cristo morre e ressurge. Ali existe uma transformação cósmica. Então, muita coisa do Antigo Testamento, que a gente pega hoje para a batalha espiritual, e pega o livro de Daniel e faz todo aquele compilado, e porque o anjo... Gente, nós não podemos esquecer que na cruz, Cristo derrotou Satanás e a morte. Então, muita coisa do Antigo Testamento não é que está errado, é errado da nossa interpretação. Existe batalha espiritual, Douglas? Claro que existe batalha espiritual. Mas eu fico muito mais com o versículo de Tiago 4:7, que diz: sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, e ele foge de nós. A batalha espiritual não é eu ficar jogando palavras para o ar, tentando derrubar demônios que eu não estou nem vendo. A minha batalha espiritual hoje, a principal batalha é contra mim mesmo, contra o sabotador que eu sou. Nós, eu e você, nós somos autossabotadores de nós mesmos. Nós nos sabotamos. E partindo desse princípio, nós não podemos esquecer que no meio dessa história de Gênesis e Apocalipse existe uma cruz. E aquela cruz fez toda a diferença em muitos aspectos espiritual, religioso, cultural, político.
ético, moral, porque muita da pregação moralista que a gente vê Paulo aqui no livro de Efésios tendo maior cuidado em não ser um moralista, não criar legalidade moral, comportamental. Ele começa a descrever alguns comportamentos a partir do capítulo 4, capítulo 5 e 6, depois ele vai terminar falando um pouco de comportamento, mas se fosse para descrever uma cartilha de regra, haja papel para escrever tudo que Paulo poderia nos falar que pode, não pode, pode, não pode, faça isso, não faça aquilo, não faça isso. Isso é legalidade moral. Mas Paulo ele traz primeiro o entendimento da cruz. Nós não somos merecedores, ele traz o fim do judaísmo. Ele fala ali que não existe mais judeus nem gregos, agora nós somos um povo eleitos em Cristo. Então, existe essa diferenciação da cruz. Se não tivesse a cruz, nós estaríamos vivendo o judaísmo ainda. Mas o judaísmo, ele se findou. Aquele judaísmo tardio do Antigo Testamento, ele se findou na cruz. Deus não recebe práticas judaicas, Deus recebe hoje o sacrifício em Cristo. Por isso nós vivemos. E aí Paulo vai falar aqui, ó, vivam da vocação que vocês receberam de maneira digna. E ele diz também, façam todo o esforço para conservar a unidade da fé, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Essa unidade que Paulo está falando e a nossa vocação é tão simples, irmãos. Qual é a minha vocação? Qual é a sua vocação? Qual é o meu propósito? Qual é o seu propósito? Viver o Evangelho de Cristo Jesus na íntegra, suportando uns aos outros, sustentando e fazendo o esforço de manter o vínculo da paz criado pelo Espírito. Não foi criado pelo ser humano. Não é essa palavra é muito usada num contexto de igreja, dizendo que a unidade das igrejas. Não, está dizendo aqui a unidade do Espírito, não é unidades de igreja. A unidade do Espírito ela é criada pelo Espírito. E nós podemos discernir a unidade da fé, dessa vocação que nós temos, através das Escrituras. Nada além das Escrituras. As Escrituras é a sabedoria de Deus deixada ao homem para que nós sigamos aquilo que está escrito. Não existe novas revelações, não existe novos sonhos, nada disso. Isso não existe. Eu não posso vir criar novas doutrinas a partir de uma revelação. Deus não deixou nada por fazer. Ele deixou completo. Se eu falo que eu tenho uma nova revelação em relação ao Evangelho, eu estou dizendo que Deus esqueceu de alguma coisa. Então, eu estou dizendo que Deus ele errou. Ele esqueceu. Não, Deus não esqueceu. Deus está na eternidade, ele está atemporal. E o que ele fez está feito. E o que nós precisávamos saber de Deus, do mundo, da escatologia, está na Bíblia. Então, se vier alguém com novas revelações, refuta. Refuta na mesma hora, porque ela não é uma coisa bíblica e nem de Deus. Eu tenho cuidado também hoje, irmãos, para falar se é bíblico ou não é bíblico. E tem coisas que estão na Bíblia que não tem mais validade para nós. Como a lei mosaica, ela não tem mais validade. A lei moral, ela está dentro de nós. Não mata, não rouba, isso não precisa nem falar, isso já está dentro do Evangelho. Mas a lei civil, a lei cerimonial, esse tipo de prática, isso não vale mais. Então, que nem eu sempre digo na comunidade, a lei mosaica diz: se o meu filho pecar, eu tenho que botar ele em praça pública para servir de testemunha, apedrejar ele até a morte para servir de testemunha para a comunidade. Então, isso é a lei. A lei, ela veio até Cristo. Quando eu falo de fundamento, como nós falamos no início, se eu não entender exatamente que no meio dessa história existe uma cruz, existe Cristo morto e ressurreto, eu estou anulando a cruz de Cristo quando eu pego qualquer práticas do Antigo Testamento e tento copiar. E essa unidade que Paulo está falando aqui não é andar politicamente correto com igrejas que são falsas igrejas hoje. Tem muita falsa igreja hoje. Igrejas que não seguem o evangelho são falsas igrejas. Então, eu, pelo politicamente correto, eu vou lá, eu tenho que ser bom. Não, a gente não tem que ser politicamente correto. Nós temos que defender a doutrina do evangelho. Por isso que, de um lado, nós tem aquela divisão, Jesus é o leão e ele é o cordeiro. O cordeiro é para acolher, para amar, para ser humano, para acolher o perdido, para ter paciência com as pessoas, para amar as pessoas, dividir o reino de Deus. Nós somos testemunhas do reino de Deus. E a nossa face de leão é para defender as falsas doutrinas. Isso, só isso. Não é para fazer guerra com ninguém. É simplesmente para bloquear. Bloquear
é a Bíblia e ponto final. É o Evangelho e ponto final. Além do Evangelho, eu refuto, eu defendo, eu digo não. Porque se eu deixo essas coisas erradas entrarem, eles vão atrapalhar tanto a minha vida, a minha família, a minha comunidade e o andamento de qual evangelho eu vou deixar para a próxima geração. Um evangelho espúrio, um evangelho fraco, um evangelho que está totalmente disseminado com outras religiões, é o evangelicalismo brasileiro que a gente vê nos nossos dias hoje. É isso que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, em nome de um politicamente correto? Isso que eu pergunto para você. Qual a sua responsabilidade? Qual a sua responsabilidade na sua vocação aqui para manter, se esforçar a unidade que o Espírito já criou? O Espírito criou a unidade, que é a doutrina do Novo Testamento. Essa é a unidade da fé. Nós temos que nos esforçar, Paulo falou para os Efésios, se esforcem em manter essa unidade. Não foi vocês que criaram, foi o Espírito. E aí, no capítulo 5, ele disse, sejam imitadores de Deus. Sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Aí, alguns pegam esse versículo isolado, fora do contexto, como a gente está falando, e começam a declarar, dar ordem para o universo, dar ordem para aquilo, como se fosse nós tivéssemos os dons de Deus em criação, dons de Deus por fazer as coisas e criar coisas. Não, imitar a Deus aqui, que Paulo está falando, é exatamente o que ele falou no versículo 4. Quando ele usa essa palavra, portanto, isso é uma conjunção. Ele está falando, portanto, o quê? Portanto, o que eu já falei nos capítulos antes. Isso é fazer uma hermenêutica correta. É o entendimento do que isso aqui é uma carta que está dentro de um texto, que está dentro de uma narrativa que está dentro do Evangelho. Sabe o que me assusta? Que 8%, isso não são dados meus, mas 8% da população brasileira sabe ler e interpretar um texto. Isso são números do MEC, não são números meus. 8%, gente, consegue ler e interpretar um texto. Imagina quantos pastores hoje de bairro ou de igrejas grandes que se denominam pastores, apóstolos, eles não conseguem ler e interpretar um texto, não conseguem ter uma leitura de um livro e eles estão lá pregando falsas doutrinas. E eu e você, por não nos expor, por talvez não causar algum atrito, a gente acaba não se expondo. E a gente quer receber as bênçãos, a gente quer tudo de Deus. Mas aquilo que está escrito para nós fazermos, que seria a nossa parte de fazer, não porque nós queremos nada em troca, mas porque nós somos. Porque nós não fazemos para ser ou para conquistar, nós fazemos porque nós somos, porque flui de dentro de nós. Então, manter a unidade da fé é a nossa face de leão, é de segurar a doutrina e dizer, não, é isso aqui, está fechado e ponto final. E imitar a Deus é ser humano. Não é ser humano, é ser uma pessoa humana. Quanto mais cheios do Espírito Santo, que Paulo vai falar depois, sejam cheios do Espírito Santo, quanto mais cheio do Espírito Santo eu for, mais humano eu vou ser. Mais racionalidade eu vou ter na tomada de decisão, de amar o meu próximo, de estar junto com o meu próximo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é bagunça dentro da igreja, não é barulho. Ser cheio do Espírito Santo é você ser um ser humano segundo a imagem de Cristo, segundo a imitação de Deus. Aqui Paulo está dizendo, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Mantenham a unidade do Espírito, sejam cheios do Espírito Santo. Ele não está dando quando ele diz sejam cheios do Espírito Santo e não se embriaguem com vinho, tem dissolução de contendas, ele não está dando para nós uma opção, ele está dizendo que todo cristão deve ser cheio do Espírito Santo. Aí, o que a face neopentecostal e pentecostal fizeram? Para ser cheio do Espírito Santo, tem que ter dons, misturaram o cheio do Espírito Santo com dons e com barulho dentro da igreja. Sendo que toda a narrativa do Novo Testamento falando sobre nós sermos pessoas normais. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais pé no chão você vai ser, mais um ser humano normal você vai ser, mais humano, mais amoroso, mais acolhedor, mais misericordioso e mais defensor do Evangelho. Vejam bem, irmãos, nós não somos mansos para todas as coisas. Jesus, ele lidava muito bem com o perdido, ele acolhia, ele trazia para perto, ele chorou quando Lázaro morreu, mas quando os fariseus, com aquela aparência daquela casa construída na areia,
vinham para ele dizendo que nós somos isso, nós temos, nós fazemos, nós temos o caminho. Jesus, ele defendia a doutrina do evangelho. E ele era muitas vezes ríspido, duro com aqueles homens ali. Então, essa é a face do cordeiro e a face do leão. Não é místico isso. Não é que nós vamos sair fazendo guerra como leão e nós somos o rei. Não. A nossa parte de leão é defender a doutrina. Você tem defendido a doutrina? Você tem segurado a doutrina dentro da sua casa, dizendo para os seus filhos, para a sua esposa, para os seus amigos, dizendo, gente, é a Bíblia, é isso, o Evangelho é uma mensagem dentro da Bíblia. O Evangelho não é a Bíblia inteira, mas a Bíblia inteira fala sobre o Evangelho. Quando eu entendo o fundamento, eu entendo que eu estou na graça, que eu estou em Cristo Jesus e que agora eu não faço para conquistar, eu não faço mais atos proféticos, eu não faço mais essas bobagens, essas macumba evangélicas, eu não faço mais esse tipo de coisa, por quê? Porque eu entendo que eu sou. Eu não estou fazendo para ser ou para conquistar, agora eu sou. Então quem é, automaticamente vai fluir, vai fazer, vai ser um acolhedor e vai ser um leão quando se tratar de defender a doutrina do Evangelho. Então fica esse vídeo aqui para você meditar. Leia na sua casa todo o livro de Efésios, são 6 capítulos, é um livro que você lê rápido, mas leia com calma, com cuidado, vai analisando as passagens. Pega o capítulo 4, capítulo 5. Capítulo 4, Paulo vai falar sobre a unidade do corpo, vai falar sobre mantermos a unidade, vai falar no 5 para sermos imitadores. No 5 ainda ele vai dizer para nós sermos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo não é barulho, não é um vento, ele não é um estrondo, uma tremedia no seu corpo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus Espírito que habita em nós. Não é algo que veio me dar poder para me fazer coisas extraordinárias. Não, ele veio para me transformar num ser humano melhor. Ele veio para mim, na verdade, para me matar, para que eu seja nascido de novo em Cristo e ali eu manifeste a minha vocação, que foi o versículo que a gente começou lendo hoje. Vivam de acordo da maneira digna da vocação que vocês receberam. Eu recebi a vocação de quê, irmão? De ser parecido com Cristo, de ser imitador de Deus, de ser cheio de Deus. Para mim, ser cheio de Deus, eu tenho que... A maior evidência disso é o amor, a misericórdia, a graça, o acolhimento, a paciência com o perdido, a gratidão a Deus pela cruz e a defesa da doutrina do Evangelho. Eu termino aqui dizendo as palavras de Jesus. Ele disse para os discípulos, acautelai-vos no fermento dos fariseus. E lá depois, no sermão escatológico, ele disse, virá muitos falsos pastores, falsos profetas, para tentar enganar muitos. E uma das evidências que ele falou era o esfriamento do amor de muitos. Muitos abandonariam, apostatariam da fé por causa de esfriar o amor. E aí muitos interpretam isso dizendo que a pessoa que não está gritando dentro da igreja, ela está esfriando, está saindo, ou ela não é sobre isso. Esfriar o amor, esfriar o amor ou decair da fé é quando eu não tenho mais o amor de Cristo dentro de mim. Eu não consigo mais manifestar o reino, as pessoas não conseguem ver o reino na minha vida. As pessoas veem um evangélico troglodita tocando goela abaixo nas pessoas, sendo totalmente infame, totalmente impositor, ou elas estão vendo o reino dentro de nós, o acolhimento que, como Jesus acolhia, a defesa da doutrina contra os religiosos, mas o amor se manifestando, e nós fazendo parte desse reino, nós manifestando na rua, fora das quatro paredes, o reino de Deus. Fica essa reflexão para você. Espero que você tenha gostado. Se você não gostou, não tem problema nenhum. Deixe seu comentário aqui no canal. Se você puder, curta o canal ali, compartilhe com seus amigos, dê o seu like, se inscreva ali, porque isso vai fazer com que a gente continue. Isso é motivação para a gente continuar fazendo esses vídeos, tá bom? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Valeu, galera.